Ei, gente, seja bem-vindo ao meu canal. E você já sabe, estamos numa série nova, e a série nova baseada nesse livro de minha autoria, chamado Esperança no Fim dos Tempos. Então, o título dessa série nova é Esperança no Fim dos Tempos, e o objetivo dessa série é trazer para você uma revelação de Deus baseado nesses últimos tempos profetizados na Bíblia. Nós já chegamos no episódio número 6. Serão 14 episódios, porque são 14 capítulos do livro, e a gente vai fazer um episódio rapidinho para cada capítulo. Então, nosso objetivo é basicamente ser direto, para você não perder muito do seu tempo enquanto você recebe algo da parte de Deus. O 6º capítulo tem como tema a Grande Tribulação, que é também o tema desse episódio. Nesse episódio, então, a gente vai pensar um pouquinho sobre a Grande Tribulação, tema desse livro. Não podemos começar nada sem orar, porque orar é importante. Então, ora comigo e se prepara aí para receber algo de Deus mesmo. Senhor Deus de Abraão, nós nos expomos à sua palavra, nos expomos à sua revelação e clamamos, por favor, Senhor, que o poder do sangue do Cordeiro se manifeste do lado de cada tela, que o poder do sangue do Cordeiro se manifeste do outro lado da tela, onde teu filho, a tua filha está se expondo à revelação da sua palavra. Meu clamor a ti, por nós do lado de cá, pelos teus do lado de lá, é que o ambiente seja protegido pelo sangue do Cordeiro e que a unção da sua presença traga a revelação do Senhor para nós. Pai, eu clamo também consagrando o ambiente virtual que fica entre o lado de cá e o lado de lá, onde essa palavra vai passar para chegar ao teu filho, à tua filha do outro lado. Que a tua verdade traga a revelação para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, entrando já no nosso assunto, Grande Tribulação, na página 43 do livro, onde começa o capítulo 6, a Grande Tribulação, tem o versículo que eu uso para dar introdução a esse tema. Mateus 24, 21 é o texto que eu coloco aqui, e ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não tem havido e nem haverá jamais. Essa ideia de grande tribulação, ela aparece repetida tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Vários profetas, como o profeta Daniel, o profeta Joel, o profeta Malaquias, fazem referência a esse tempo, e aí no Novo Testamento Jesus faz menção desse tempo de grande tribulação nos evangelhos sinóticos de forma bem clara, bem aberta. Mateus, Marcos e Lucas falam disso abertamente nesses termos que a gente acabou de ler aqui, e o evangelho de João faz menção a isso, mas não de forma tão aberta, tão clara. A contribuição de João para falar sobre a grande tribulação é muito mais no livro do Apocalipse. Inclusive, quem quer entender a grande tribulação precisa ler o Apocalipse do apóstolo João. Paulo fala disso nas suas epístolas, Pedro fala disso nas suas epístolas, então é um conteúdo bíblico a grande tribulação. É um tempo difícil, complicado, mas esperado, porque a grande tribulação é um período de consolidar um projeto de Deus para a humanidade como um todo no final dos tempos. O básico da grande tribulação é que ela é um período de 7 anos e ela coincide com a 70ª semana profetizada pelo profeta Daniel. Daniel estabeleceu 70 semanas para Deus cumprir o plano, e 69 dessas semanas foram cumpridas até o Messias.
A última semana foi suspensa porque começou o período dos gentios, então essa semana não aconteceu. É como se ela tivesse sido tomada das 70 e guardada enquanto o período da igreja acontece. E no final do período da igreja, essa semana, esse período de grande tribulação vai ser o momento de Deus fechar as coisas com a humanidade. A gente já falou, inclusive no livro, nós colocamos um gráfico estabelecendo esses padrões, essa linha do tempo. A gente já falou que tudo começa com o arrebatamento da igreja e aí a grande tribulação começa a contar. A gente falou que enquanto a grande tribulação vai acontecer aqui na Terra, a igreja arrebatada vai viver lá no céu 2 momentos especiais, já falamos, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, onde o Cordeiro e a sua esposa se casam, dando para a noiva do Cordeiro um status de esposa, saindo do status de noiva, fazendo parte da família real. Enquanto isso está acontecendo lá em cima, aqui embaixo acontece a grande tribulação. Para a gente pensar na grande tribulação, vamos olhar para o Apocalipse, porque o Apocalipse é basicamente o contar da grande tribulação. Para você entender o Apocalipse e essa grande tribulação que acontece lá, entende assim, o livro do Apocalipse inteiro é uma visão do apóstolo João. Ele teve a visão na ilha de Patmos, enquanto estava lá exilado por causa do Evangelho. E a ordem que foi dada para ele foi: escreve a visão. Então todo o livro do Apocalipse é uma visão. João está tendo a visão e anotando a visão que ele está tendo. Capítulo 1 de Apocalipse fala sobre a perspectiva que João está tendo de Jesus pós-ressurreição, de Jesus nessa posição assentado à direita de Deus. O capítulo 1 é basicamente te dando a ideia de que Jesus não é mais aquele ser humano frágil e limitado. Agora ele assumiu o seu poder. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Essa é a ideia do capítulo 1. Capítulo 2 e 3 são 7 cartas enviadas para 7 igrejas da Ásia, dando uma simbologia, uma metáfora da igreja de Jesus na Terra durante os tempos até chegar no período da grande tribulação. A partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse e até o final dele, os desdobramentos a partir do start da grande tribulação e toda a grande tribulação. Então, naquele livro do Apocalipse, salvo alguns parênteses que são abertos, você pode pegar uma linha do tempo acontecendo dentro do Apocalipse a partir de, que eu coloco aqui na página 43, selos, trombetas e taças. A simbologia dos selos está mostrando coisas que dá o start na grande tribulação. No final, no 7º selo, começa a contar as trombetas, que vai estar operando aí na grande tribulação adentro. No final das trombetas, na 7ª trombeta, começa as 7 taças. No final das 7 taças vai estar terminando a grande tribulação. Então, você percebendo isso no Apocalipse, você consegue entender a grande tribulação por essas 3 metáforas: os selos, as trombetas e as taças. Nesse capítulo 6, onde eu falo da grande tribulação, eu dou uma compreendida básica junto com você em cada um dessas 3 metáforas. Porque é importante entender essas 3 metáforas na cultura dos judeus para então aplicá-las e trazer uma verdade para nós. É importante você entender que a maioria das pessoas que tentam interpretar o Apocalipse pecam num ponto. O Apocalipse é uma visão de João. E as visões, em geral, quem tem visão, ele está trazendo para o mundo da cultura dele elementos simbólicos recebidos do Espírito. Então,
para você entender a revelação de alguém, você tem de olhar a visão que ele te apresenta a partir da cultura dele e não de uma outra cultura qualquer. O erro maior que as pessoas cometem ao tentar entender o Apocalipse é que elas não entendem que o Apocalipse é uma visão e, portanto, todo o conjunto de simbologias ali dentro precisa de interpretação. E, número 2, que a interpretação tem que ser a partir da cultura do autor. Porque se é para ele que a visão está sendo dada, vai estar sendo usado linguagem dele, do mundo dele, da cultura dele, dos padrões dele. E aí as pessoas erram porque não entendem que é uma visão, e as pessoas erram porque quando vão interpretar, elas interpretam a partir de padrões culturais dela, do mundo dela, e não do mundo do autor. Então quem escreveu o Apocalipse foi João, portanto, as revelações têm que vir a partir de figuras da cultura dele. Então, vamos pensar nesses 3 pontos e a gente vai terminar pensando neles, porque a gente nem tem tempo de ir muito além disso, porque um dos nossos objetivos é fazer os nossos vídeos serem curtos. Então, a grande tribulação é o tempo em que os selos são abertos, é o tempo em que as trombetas são tocadas, é o tempo em que as taças são derramadas. Selos. O selo que aparece no Apocalipse, onde apenas uma pessoa pode abrir, começando ali no capítulo 5. O capítulo 4 do Apocalipse é uma preparação para chegar no 5, e os selos começam a ser abertos no capítulo 5. Aqueles selos que aparecem ali no capítulo 5 de Apocalipse, eles fazem referência a um padrão comum na cultura de Israel dos tempos antigos, e a gente vê uma amostra dessa cultura no capítulo 32 do livro de Jeremias. Lá, Jeremias compra uma propriedade e tem todo um contexto profético ali que não vem ao caso, porque Jeremias estava comprando aquela propriedade para dizer profeticamente que aquele lugar voltaria a se comprar e vender terras, porque era um momento difícil e Deus estava dando uma palavra de esperança para aquele povo. Naquele texto de Jeremias, Jeremias compra uma terra e faz uma escritura. Uma delas é selada, impedindo que alguém abrisse a parte selada sem ser denunciado. Se alguém abriu, o selo foi quebrado. Não tem jeito, mas vai ser descoberto que alguém abriu. E essa escritura ficaria guardada para garantir que ela era autêntica. Uma escritura ficava aberta e a outra ficava selada. E só quem podia abrir a escritura selada sem comprometer a autenticidade dela era o dono da terra no dia em que ele viesse tomar posse da terra. Portanto, os 7 selos que são abertos é o selo do Cordeiro vindo reclamar sua posse, vindo dizer: eu paguei a conta pela humanidade, eu sou o segundo Adão, o que o primeiro Adão perdeu, eu estou pegando de volta agora, porque eu sou o dono dessa história, eu sou o dono da história humana, eu sou o dono dos seres humanos, eu sou o dono das posses humanas, tudo que foi dado lá eu pego de volta agora. Então esses 7 selos têm uma perspectiva disso. As 7 trombetas têm a ver com quando uma nação muito poderosa, muito superior, belicamente falando, vinha tomar uma cidade menor e vinha para tomar posse. Eles tocavam trombetas para dar tempo daquela cidade se preparar e se render, ou simplesmente ir para a batalha e enfrentar aquele que vem tomar posse, aquele que vem receber pelo poder da guerra aquilo que ele entende que é dele. Então, selos, Jesus vem tomar posse. Trombetas, a guerra se avizinha, está chegando, ele vai pegar o que é dele. E, por último, as 7 taças. Taças é uma ideia que aparece muitas vezes no Velho Testamento, na cultura dos judeus, demonstrando que alguém guardou a sua ira
insistentemente guardando a sua ira até o ponto do insuportável, até que não dá para segurar mais, está na hora de despejar a ira. Quando essa pessoa explode na ira dela, então a taça foi derramada e aí quem desrespeitou, quem invadiu limites vai pagar a conta caro. A ideia das taças é que Deus segurou esse momento de vir cobrar a conta, de Jesus vir pegar o que é dele e de fazer os inimigos pagarem. Jesus segurou isso o máximo que pôde, por isso as taças, e a ideia é de que ele segurou o máximo que pôde para que ninguém se perdesse por falta de oportunidade. O apóstolo Pedro fala dessa ideia dizendo que muitos consideram que a volta de Jesus está demorando demais. Mas Pedro disse que essas pessoas não entendem é que Deus está aguardando o máximo que é possível aguardar para que ninguém se perca. Quem se perder não vai ser por falta de tempo, porque Deus deu o tempo exato, nem mais nem menos, e foi o tempo em que a taça encheu e ela foi derramada. Eu fecho o capítulo na página 46 com um exemplo das dores da tribulação retirado do capítulo 9. Nesse capítulo 9, na visão de João, quando João fala sobre a grande tribulação, ele dá uma amostra para a gente. E aquilo é basicamente uma amostra mesmo. Ele disse que um anjo, evidente, um anjo do outro lado da força, porque você nota no capítulo 12 de Apocalipse que existem os anjos que lutam com Miguel, o arcanjo, e os anjos que lutam com o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então tem anjo de um lado, tem anjo do outro. Esse anjo do capítulo 9, ele abriu a porta do abismo. O abismo dando referência ao inferno, às trevas, a dimensões inferiores, onde as trevas são aprisionadas, níveis altos de trevas são aprisionados, e esse abismo foi aberto, e dali sai uma horda de demônios comandados por um demônio do abismo que sai junto com essa horda de demônios, que o Apocalipse nomeia esse demônio como Abaddon e Apolion. E esse demônio, ele vai causar um sofrimento na terra tão terrível, uma agonia de alma tão forte, que o texto diz que nesse período a morte precisou ser aprisionada. Por quê? Porque ele tinha potencial para fazer o planeta inteiro morrer e não sobrar nada nem ninguém. Então, por isso, a morte foi contida por Yahvé. Foi proibido que a morte operasse, funcionasse naquele período de 5 meses de tribulação, de tensão, baseado nesse demônio que saiu do abismo. Eu coloco essa amostra grátis da tribulação no capítulo 6 para fechar o capítulo com a seguinte ideia. A grande tribulação é algo extremamente terrível. E eu sei que existem muita gente boa, pesquisadora, inteligente, entendendo que a grande tribulação é para a igreja. Mas a minha perspectiva desses fatos é que Deus vai salvar a gente disso. Sabe aquela palavra que foi dita para a igreja de Filadélfia, a 6ª igreja do Apocalipse? Como você foi fiel à minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Isso é uma esperança para a gente. Jesus está voltando, vai levar a gente para morar com Ele. Como Jesus colocou no Apocalipse, em João capítulo 14, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sabe, antes de uma batalha poderosa, um país que valoriza seus cidadãos, ele tira seus cidadãos do país inimigo que será invadido. Todos os seus diplomatas são tirados às pressas, de alguma forma, para que a batalha não pegue os cidadãos
especialmente os diplomatas naquela nação. Jesus vai nos tirar dessa antes que a grande tribulação aconteça. E você precisa ser esse povo de Deus que vai sair da terra antes que a grande tribulação aconteça. Eu oro para que essa palavra ministre ao seu coração e eu quero encerrar orando por você, te abençoando, mas antes, deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Comenta aqui embaixo nos comentários o que Deus falou com você nesse episódio. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, porque essas ações é importante para que o Google entenda que esse episódio do YouTube é importante e é relevante. E ao entender isso, ele entrega esse material para pessoas com o mesmo perfil que você. Então, não perde não. Ora comigo. Senhor, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, que se expôs a essa palavra. Eu oro para que essa seja uma palavra de consolidar a confiança que o teu filho tem no Senhor, de despertar um desejo para te buscar mais, para chegar mais perto. Eu oro, Pai, para que essa não seja uma palavra que produz medo, pavor, insegurança, mas que ela seja uma palavra que produz esperança nesses tempos do fim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esquece de comentar o que Deus falou com você. Beijo grande. Até o próximo episódio.